Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Podem entrar. Hello, Olá, sejam todos bem-vindos, amigos, familiares, pacientes, seguidores. Hoje nosso tema é um tema específico, né? Coronavírus e a faixa etária pediátrica, as nossas crianças. É um grupo tão especial nas nossas vidas e dentro da medicina, diversas particularidades. E aí, como eu falo sempre em todas as lives, em todas as entrevistas, principalmente nesse período de pandemia, a informação é a melhor arma que nós temos para combater o coronavírus. E baseado nisso, a gente resolveu fazer essa live para tirar algumas dúvidas dos pacientes e de familiares a respeito desse grupo e dessa faixa etária. Agradecemos a presença de Adriana Cardoso, que aceitou o nosso convite. Adriana, que é pediatra, formada pela Universidade Federal da Bahia, residência em pediatria pela USP, Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da Unime e da FTC e trabalha na Clínica Humanius. Adriana, boa noite e seja bem-vinda. boa noite, Paulo. Muito obrigada, antes de qualquer coisa, pelo convite. É uma honra, né? Na verdade, vindo de você, uma pessoa tão querida para mim, um profissional que eu admiro tanto. E ter a oportunidade de estar aqui falando para pessoas tão especiais, assim, de um público tão bacana, né? Porque a gente sabe que não só aqui está entrando o grupo os seus seguidores da área de cardiologia, mas também está vendo que estão entrando mães, alunos, né, pacientes. Então, eu acho que, como você falou, quanto mais a gente conversa sobre o tema, mais a gente esclarece, mais a gente vai ter a oportunidade de crescer e aprender, né? Então, muito obrigada pelo convite, viu? Fico muito honrada, muito feliz. É um desafio muito grande, na verdade, estar aqui falando sobre uma doença que, poxa, é uma doença nova, né, Paulo? Que a gente sabe que quando a gente tem uma doença que surge e aparece e a gente não sabe absolutamente nada sobre ela, a gente está aprendendo no curso da pandemia, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Então, isso termina fazendo com que a comunidade médica realmente corra atrás para poder se atualizar a todo momento. Não é fácil, em meio de todo o estresse que a gente está vivendo, a gente tem que realmente correr contra o tempo, porque as coisas vão acontecendo, a gente precisa ter respostas, né? Não só para nós, mas para os nossos pacientes também, principalmente, né? Que é o nosso objetivo maior, né? E para toda a sociedade. Então, realmente é um grande desafio em falando de Covid-19, mas eu vou tentar, assim, dentro do possível, esclarecer ao máximo as dúvidas e o que for possível. Tá Certo. bom? E tá ótimo. E como a gente sempre conversa, né, com os profissionais, com os amigos, com os pacientes, quando a gente fala de coronavírus, a gente fala do conhecimento que a gente tem atual. Porque 24 horas, 48 horas, podem surgir novos estudos e o conhecimento que a gente tem começar a se modificar. Então, baseado nos conhecimentos que nós temos, a gente tenta responder as perguntas e lógico que existem perguntas polêmicas, existem perguntas que a gente não tem uma resposta concreta e é justamente isso que faz parte da construção do conhecimento, né? Verdade. Eu recebi aqui algumas perguntas, tentei organizar de forma cronológica, né, para a gente Tá, poder ter uma sequência. Então, bacana. para começar contextualizando essa faixa etária, esse grupo especial que é a pediatria dentro dessa pandemia, falar um pouquinho sobre a epidemiologia, né? O que é que nós Tá. sabemos atualmente de incidência, faixa etária mais acometida, se realmente as crianças não têm tanta infecção como a gente esperava. E principalmente uma pergunta que às vezes a gente ouve bastante, doutor, tem óbito em crianças nessa faixa etária, em crianças? E a gente fala assim, pelo estudo, eu vi que não tem estudos, isso, então vamos tentar esclarecer o que a gente tem atualmente. Incidência, faixa etária, se realmente tem uma grande quantidade de pacientes, se tem risco de óbito, se tem óbito, o que é que a gente sabe atualmente? Pronto, perfeito. O que sabidamente a gente tem visto, Paulo, é que as crianças e os adolescentes, de um modo geral,
eles têm sido meio que poupados, né, da infecção, não digo não só da infecção, mas da evolução para a Covid-19. Que é importante esclarecer que a gente tem um vírus, né, que é o coronavírus, o SARS-CoV-2, né, SARS-CoV-2, e a Covid-19, que é a doença, tá? Então, assim, o que sabidamente a gente tem visto é que as crianças, elas têm adoecido menos, elas têm tido menos complicações, menor número de hospitalizações, menor número também de doença grave e óbito, tá? Não quer dizer que não acontece. Acontece, principalmente em alguns determinados grupos de risco. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre esses grupos, tá? Mas, basicamente, o que a gente vê é que nossas crianças estão poupadas um pouco, né? Disso. E isso, para a gente, não quer dizer que elas estão poupadas das consequências da Covid-19. Pelo contrário, né? A repercussão que a doença toma mundialmente, não só do ponto de vista de saúde, mas eu acho que do ponto de vista social, econômico, né? A repercussão que está tendo também em outras situações de saúde das nossas crianças, principalmente nos que dizem respeito aos hábitos de vida, né? As condições relacionadas à alimentação, o processo de escolarização, os fatores emocionais também, que são outros dados assim, muito importantes. Então, é uma doença tão abrangente no mundo, né, e com tanta repercussão, que as crianças, de certa forma, estão sofrendo mais o impacto, eu vou dizer assim, talvez indireto da doença do que direto, tá? Não quer dizer que a gente não tem casos, tem. A gente tem relatos realmente assim de 80% a 90% dos pacientes, eles são ou não sintomáticos ou pouco sintomáticos, tá? E me parece, pelo que tem sido descrito, na verdade, são várias teorias, qual é a explicação para que as crianças, por que elas têm adoecido menos? Essa é sempre uma pergunta que vem, né? Por que as crianças estão sendo poupadas? Por que elas estão adoecendo menos? São várias teorias, na verdade. E, assim, algumas delas reforçam, eu não sei se vou explicar um pouquinho para todo mundo entender, não sei se está todo mundo ciente, mas a mídia está sempre batendo um pouco nisso, né? Que o vírus, ele penetra nas células através de um receptor de angiotensina 2, tá? Que ele é exposto no epitélio da respiração, no epitélio respiratório, no intestino, nos rins. E existe uma teoria de que as crianças, elas têm uma menor exposição, a menor quantidade desse receptor, e talvez elas sejam menos suscetíveis à penetração do vírus no epitélio respiratório, tá? Essa é uma possibilidade. A outra diz respeito também assim ao processo de contágio. Não sabemos se estamos subnotificando também os casos dos nossos pacientes. Por quê? Porque já que as crianças são pouco sintomáticas ou praticamente assintomáticas, não estamos testando, né, os pacientes em massa. O que a gente vê no dia a dia é a testagem dos pacientes mais graves, daqueles que estão sintomáticos. Então, talvez a gente também tenha um componente de subnotificação nesse grupo etário, tá? E a outra situação é que, veja, nós começamos a pandemia. O que aconteceu com as nossas crianças? Confinadas, né? Então, assim, basicamente, a gente não conseguiu ver a evolução natural da doença na população pediátrica e nos adolescentes. Por quê? Porque a primeira medida de distanciamento social foi isolar os pacientes, fechar as escolas, isolar as crianças. Então, será que as crianças não estão sendo expostas numa quantidade maior, como estão os adultos que precisam trabalhar, precisam ir à rua, ao mercado, né? Tem uma rotina, e as crianças não. Então, a gente tem também realmente uma subnotificação, talvez, e uma exposição menor. Se a gente começar a ter um número maior de casos com a abertura das escolas em crianças, aí talvez a gente tenha uma ideia melhor do que pode acontecer com os pacientes, né? Então, existem essas teorias aí que a literatura tem levantado. Por que as crianças adoecem menos? Agora A sim, gente Paulo, falou, também não são todos os grupos que estão isentos, não são todas as crianças que estão isentas, falando já um pouquinho, puxando para a questão do grupo de risco, porque não são todas as crianças que estão isentas de adquirir a forma grave, principalmente da doença, a apresentação, né? Então, não deixa de existir o grupo de risco dos pacientes cardiopatas, aquelas crianças com tratamento, doença oncológica, que são imunodeprimidas, que têm mais suscetibilidade
a um processo infeccioso grave, né? Pacientes com doença pulmonar crônica, e aí vale ressaltar, não é a asma, tá? Porque no início teve um boom muito grande, a preocupação com a asma, e o que a gente viu também é que a asma, os pacientes asmáticos, eles estão controlados, né? E eles estão com uma incidência menor também, talvez relacionada a essa exposição menor, predisposição menor da presença do receptor, que a asma toma uma outra via, né, de resposta inflamatória e resposta imunológica. Então, cardiopatia, doenças, diabetes, tá? Hipertensão, obesidade, tem tido relatos de crianças obesas graves com complicações respiratórias, mas aqueles casos que evoluem grave, que internam e evoluem com aquela síndrome inflamatória, como do adulto e por pneumonia, a porcentagem de óbito é bem pequena, é menor de 1%. Então, já é um pouco diferente do que é da população adulta, né? Ótimo. Então, a gente, no geral, a gente tem as crianças que não têm patologias de base com a evolução muito satisfatória, né? Não isenta de risco, mas comparado com os adultos, uma evolução muito melhor. E aqueles grupos que têm algumas doenças de base, você citou bem a obesidade, doenças pulmonares, tratamentos oncológicos, que são aqueles grupos que são um pouco mais vulneráveis a qualquer tipo de doença e a qualquer tipo de infecção, como a pneumonia, como a infecção urinária, e não seria diferente com o coronavírus, que abre porta para uma infecção que pode ser da parte pulmonar também. Isso, Vamos falar um pouquinho de sinais e sintomas. E nesses sinais e sintomas eu queria dividir a pergunta. A primeira pergunta: quais são os principais sinais e sintomas que uma criança com Covid, que foi infectada pelo Covid, tem? E segundo lugar, os sinais e sintomas que você usa como critérios de gravidade. Como você orientaria uma mãe que está cuidando do seu filho em casa, que foi diagnosticado, e fala assim, ó, preste atenção a tais e tais sintomas. Se eles aparecerem, são sinais que você precisa levar ele ao pronto-socorro. Então, são duas perguntas em uma relacionadas a sinais e sintomas. Bacana. Só completar aí em relação à doença, ao que a gente falou anteriormente, teve uma pergunta aqui de Kiko Bastos, e um comentário, na verdade, ele também falou que os pacientes pediátricos, existe também uma competição, né, do Covid com outros vírus respiratórios. Isso é fato, é verdade, mas o que a gente tem visto é que as crianças, como estão confinadas, né, elas não estão naquele processo usual que a gente tem de exposição aos vírus. Então, nesse período de sazonalidade agora, outono, inverno, a gente teria uma incidência alta, as emergências pediátricas estariam cheias, porque a gente teria o parainfluenza, influenza, rinovírus, outros vírus que são muito comuns na faixa etária pediátrica e que agora o que acontece, as crianças não estão convivendo, não estão indo à escola. Nós Então, tiramos ela do foco, tiramos ela da escolinha. E aí o tiramos contato com os outros diminuiu a incidência dessas infecções respiratórias. Então, se a gente... por isso que eu digo, às vezes, as mães, porque precisam em determinadas situações, puxando já o gancho da segunda pergunta, né? Precisam em algumas determinadas situações ir à emergência pediátrica e não pode ter medo de ir à emergência, tá? Porque a emergência, ela é necessária quando tem um indicador de gravidade. Então, os pacientes com sintomatologia de COVID, aquela porcentagem menor que apresenta sintomatologia, tá? Eles começam a cursar com um quadro de febre, em torno de 50% dos pacientes apresentam febre, é o sintoma mais predominante, febre e tosse, tá? E a tosse pode ser uma tosse seca, não necessariamente aquela tosse rica, congesta, que a gente tem naqueles quadros gerais de resfriado comum, é uma tosse mais seca e irritativa. E o paciente também evolui com sintomas nasais, de congestão, coriza, 20% dos casos pode ter diarreia, do abdominal, porque a mucosa intestinal também atrai o vírus, né? E o vírus também pode penetrar na mucosa intestinal. Então, os pacientes também podem cursar com quadro diarreico. Aquela situação de anosmia, dificuldade de sentir o paladar, degustativa, é mais difícil da gente caracterizar nas crianças, mas os adolescentes, eles já conseguem relatar, tá? Mas os sintomas gerais e principais são esses: mal-estar e também febre e tosse. Quando tem sintoma. Obviamente que a gente tem que ter o sinal de alerta, tá? Então, quais são aqueles sinais, aqueles indicativos? E aí, vale dizer que o paciente com suspeita de Covid, ele precisa ser monitorado de perto, preferencialmente o pediatra, já que acompanha, tá seguindo, acompanhando, conversando com a mãe,
fazendo consulta através de telemedicina, porque a gente consegue monitorar, avaliar o paciente, né? Não ausculta, mas pelo menos ver a frequência respiratória, ver o esforço que a criança pode estar desenvolvendo, né? Com o quadro respiratório. Então, é importante ter sinais de alerta, tá? A criança que começa a ter dificuldade e esforço para respirar, criança que para, fica molinha, assim, não para a atividade dela habitual, ela já não está mamando bem, está com aceitação ruim, febre persistente, então aquela febre que se prolonga de um período de 72 horas, tá? E a criança que tem, quando a gente consegue monitorar a saturametria, que inclusive tem para bebês, né? A gente consegue avaliar a saturação de oxigênio. Então, quando tem uma saturação que começa a reduzir abaixo de 94%, que é outro sinal de alerta. Então, qualquer um desses sinais, a criança que diminui o xixi também, que não está evacuando, que não está urinando adequadamente, são sinais que a gente chama, opa, tem sinal de alerta e está na hora da gente avaliar, tá? Então, preferencialmente, a gente precisa, às vezes, encaminhar para o serviço de emergência e não pode ter medo. Ah, eu não vou para a emergência porque vou pegar Covid. Como assim? A gente precisa avaliar, né? Não posso mais deixar essa criança em casa. Então, as emergências estão preparadas, tem todos os EPIs, os equipamentos, os profissionais se protegem para justamente não adquirir nem transmitir a doença. Então, quando é necessário, a gente precisa, aí sim, fazer uma avaliação laboratorial, né? Fazer uma avaliação do pulmãozinho, da tomografia, quando necessário, e aí a gente precisa fazer essa avaliação. Então, essa é uma coisa importante. A outra coisa que eu queria comentar, porque eu estou vendo que tem uns colegas médicos aí, pessoal, tudo bem? Entrando, né? Os pediatras também, é sobre a questão da síndrome da resposta inflamatória multissistêmica. Foi um nomezinho muito grande, resumido em MISC, né, que foi levantado sobre o CDC em maio de 2020, e aí houve uma certa burburinho na comunidade pediátrica e uma preocupação, porque foi levantado essa doença em casos descritos, o que é essa doença? É uma resposta inflamatória mais grave do organismo, muito parecida com uma doença que a gente já conhece na pediatria, que chama doença de Kawasaki, tá? E é como se fosse uma resposta imunológica. A criança tem uma infecção viral qualquer, uma virose prévia, muito provavelmente algum tipo de infecção, seja viral ou bacteriana, e em torno de 2 semanas, mais ou menos 15 a 20 dias depois, ela desencadeia uma reação imunológica vascular. Então, a criança fica com febre persistente, conjuntivite, aqueles olhos vermelhos, aquela pele bem avermelhada, tá? Fica hipoativa, um quadro totalmente não usual, né? E que aí os pediatras têm que estar atentos, acompanhando com as famílias. Não é durante o curso da Covid, é após, ou seja, muito provavelmente é uma resposta, tem relação com a resposta imunológica, né? E aí ela desenvolve um quadro sistêmico, né? E foi descrito nos Estados Unidos, agora, inclusive publicado agora em junho, 186 casos dessa doença em todos os estados, né? Foi feito um estudo grande multicêntrico nos Estados Unidos. Foram 186 casos descritos. A mortalidade é bem pequena, Paula, assim, apesar da doença assustar bastante, as crianças vão para UTI, mas a mortalidade é pequena, entre 1 a 2%. Tá? Lógico que ninguém quer que aconteça, né? Lógico, né? Mas quando a gente pensa no universo Covid que a gente está vivendo, né? E com a quantidade de casos, o Brasil chegou a 2 milhões de casos, né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem descrito 180 casos dessa doença grave, com 2% de mortalidade. Então, realmente é um número, dentre aqueles graves, é um número bem pequeno. Então, é só porque realmente os pediatras têm que estar atentos a esses sinais e quando aquelas crianças têm infecção, tem que estar acompanhando de perto também, não só no curso da doença, mas no depois também, tá? Ótimo. E aí eu sempre falo das orientações de critérios de gravidade para a gente não perder o tempo. Porque muitas vezes, numa doença como essa, o paciente vem evoluindo bem e às vezes 12 horas depois, 24 horas depois, tem uma queda, independente da faixa etária, isso pode acontecer. Então, orientando bem os familiares em relação aos primeiros sinais e sintomas de gravidade para já ir ao pronto-socorro, para já começar uma intervenção, né? Fazer o diagnóstico e começar o tratamento, isso é importante. A gente não perder o tempo do tratamento. E quando a gente fala de Covid, tem aquela situação maior ainda que, assim, a doença tem um pico, né?
que começa a ter a viremia. Então, os sintomas começam normalmente a partir do terceiro, quinto dia. E após a segunda semana é que a gente pode ter aquela resposta inflamatória, que acontece bem menos frequente na criança. Eu digo assim, a resposta do COVID, né? Aquele processo Uhum. de infecção respiratória grave, ativação da coagulação, né? E tudo aquilo que a gente tem ouvido falar e tem visto daqueles pacientes que internam, vão para a UTI, precisam ser entubados. Normalmente essa gravidade acontece na segunda semana de doença. Então, é uma situação que tem que ser monitorizada do início ao fim. Os meus pacientes eu acompanho do primeiro dia até o último e ainda tem esse acompanhamento pós para a gente ficar alerta, né? De que não estamos totalmente isentos de que pode ter depois uma repercussão. Até como a gente comentou no início, é uma doença nova. Tudo pode acontecer, né? Então a gente tem que acompanhar esses pacientes bem de pertinho. Adriana, eu vou começar agora, fazer algumas perguntas agora sobre o diagnóstico, né? Primeiro, em relação aos exames, a gente sabe que a gente tem dois exames, que é o PCR, que é aquele do cotonete, que a gente vai pesquisar o vírus diretamente, e a sorologia, que a gente pesquisa uma resposta precoce, que é o IgM, e uma resposta mais tardia, que seria uma imunidade, que é o IgG. A pergunta que eu queria te fazer é dividido em duas também. Atualmente, todo mundo que tem alguns sintomas, a gente pensa em coronavírus. Mas Perfeito. em relação ao exame, você solicita exame para toda criança atualmente com síndrome gripal? Ou aquela criança que está com tosse, uma febre? Ou você usa alguns critérios epidemiológicos? É importante porque às vezes o paciente fala: ah, mas o médico não pediu o exame do coronavírus, tem que fazer o coronavírus. Explica para a gente isso. E a segunda pergunta, dentro dos exames, é em relação a pacientes assintomáticos que tiveram contato ou com os pais, ou com a babá, ou com os avós, que tiveram diagnóstico para o coronavírus confirmado. Esses pacientes mantêm assintomático, você só faz acompanhar, ou, dependendo do contexto familiar, se tiver uma gestante, por exemplo, na casa, um idoso muito vulnerável, você pede exame dessa criança. Duas perguntas. Pronto. Eu acho que são perguntas assim, super importantes, porque assim, não existe uma resposta categórica, tipo assim, protocolar, tá? Para nenhuma nem a outra, nem a primeira pergunta, nem a segunda. Por que eu estou te falando isso? Porque, assim, a gente precisa olhar a individualidade de cada situação clínica, de cada criança. Então, assim, a faixa etária da criança é uma coisa importante, tá? Pacientes que estão no grupo de risco, hoje dito, são os pacientes menores do que 2 anos. Mas também são aqueles pacientes de maior dificuldade de realizar o exame, que é o exame que a gente precisa fazer com o cotonete na região de nasofaringe, que é um exame super incômodo, quem já fez sabe, né? O quão difícil é. E não é fácil a gente conseguir fazer essa testagem num bebezinho ou numa criança maior. É muito desconfortável, é muito ruim e é uma angústia muito grande, principalmente para os pais, né? Ver a criança passando por isso. Então, a gente avalia cada situação, cada caso, e se a criança está com um quadro respiratório agudo, grave, não tem dúvida, tá? Aquele paciente com qualquer sinal de gravidade, ele precisa ir para emergência e vai ser testado. Com sintomas gripais, ele vai ser testado na emergência. Paciente que nem tem o quadro clínico típico, é só febre, a gente vai ter que pensar no diagnóstico diferencial, porque existe, né, o diagnóstico diferencial e eu não vou submeter o paciente a qualquer coisa. Então, por exemplo, hoje eu recebi um paciente no consultório que veio com a suspeita de COVID, porque o pai teve no mês passado e ele começou a evoluir com um quadro de febre. E quando eu comecei a história, a tendência era, ele tem que pesquisar COVID. Quando eu vi a evolução do quadro, o paciente não tinha praticamente sintoma respiratório nenhum, tinha dor articular e tinha um rache e tinha febre. Ele muito provavelmente fez uma arbovirose, uma dengue, um chikungunya, né? Então, mesmo a gente tendo o quadro de COVID em epidemiologia, a gente não pode esquecer que existe o diagnóstico diferencial das outras doenças e a gente tem que individualizar. Então, aqueles casos graves, não tem dúvida. Aqueles casos com sintomas leves, então, por exemplo, aquela criança que tem um sintoma leve de coriza ou que tem uma febre baixa e que não evolui com nenhum sintoma de gravidade, a gente costuma poupar essa criança de ser realizada. Porque a testagem, ela pode ser feita em massa depois de uma outra forma, né? A gente pode testar, inclusive, depois da segunda semana com teste rápido,
para poder confirmar, se a gente quiser epidemiologicamente, né, do ponto de vista epidemiológico, fazer a confirmação de todos os casos. Mas o que a gente tem feito realmente é poupar os pacientes com sintomatologia leve da coleta por ser muito incômoda. Aquele grupo de risco, não tem dúvida. Então, pacientes que estão em grupo de risco, que é os pacientes cardiopatas, obesos graves, diabéticos e que desenvolvem quadro respiratório e febril agudo grave com risco, tem que coletar, faz parte da evolução, né? Então, a gente vai individualizando, entendeu, Paulo? Cada caso, Certo. vendo cada família. A presença de contactantes também é uma coisa importante. Mas o mais importante é isolar essa criança, né, do contato com pessoas de risco, quando ela tem sintoma, até do que a gente ter que fazer realmente a testagem, né, com o diagnóstico, que seria, na verdade, só para a gente ter uma confirmação epidemiológica, tá? Mas a gente passa certas dificuldades de convencer, às vezes, a família a realizar, Não tenho dúvida. né, a realizar esse exame. Não é fácil, não. E também tem o oposto, né? Tem o oposto que muitas vezes a gente acredita que o ideal não seria submeter a criança àquele exame, mas existe uma angústia, muitas vezes, da família de querer fazer o exame. Tem um oposto também, às vezes acontece isso. Não sei se você já pegou no seu consultório. Já peguei também, já. Às vezes a gente realmente... Não, doutora, tem que colher, e aí a gente calma. Então, esse caso, por exemplo, eu estava te contando esse caso de hoje do paciente. A mãe já tinha colhido o Covid. Então, eles mesmo coletaram e ele já veio com a coleta aguardando o resultado. Só que, assim, para mim, eu aliviei a cabeça dela, entendeu? Ela saiu de lá leve, porque ela estava com a certeza de que o filho tinha Covid. Se ela não tivesse colhido, muito provavelmente ela ia colher se ela não tivesse chegado, né, até a mim. E aí eu tranquilizei, disse assim, vamos aguardar o resultado, porque Covid para mim é uma caixa de surpresa, tá? E eu costumo sempre dizer isso, nem nunca, nem sempre, porque a gente vê realmente diversos tipos de apresentação de doença, manifestações dermatológicas, inclusive, já foram descritas, relatadas na forma de urticária, raste, cutâneo, já foram relatadas, mas a gente vai saber que não é o mais comum e o mais prevalente a depender de cada situação clínica, né? Então, Certo. Falando um pouquinho, Adriana, sobre o finalzinho da gestação e aquela paciente que acabou, o recém-nascido, os primeiros dias de vida. Tá. Em relação à gestante, tem algo, porque a gente sabe que teve um diagnóstico bem no finalzinho da gestação. A gente já viu alguns relatos de casos de possibilidade de transmissão vertical. Não sei se você tem algum estudo que fala especificamente. Transmissão vertical é quando transmite da mãe para o feto, não é isso? Isso. E se nesse paciente, esse RN que nasceu a termo, que está tudo bem, tem algum tipo de monitorização especial? Se ele tem indicação de ficar mais dias, por exemplo, em observação no hospital do que deveria? Em relação, aproveitando a deixa, em relação à lactação, paciente que foi diagnosticada com Covid pode amamentar ou não pode amamentar? E Perfeito. quais são as medidas de prevenção em relação ao contato com essa criança muito pequena, que acabou de nascer, que é o recém-nascido? Pronto. Só que vou só responder uma perguntinha aqui. O que É o seria raste cutâneo. Quando eu falei de febre articular, dor articular e raste cutâneo, que às vezes numa linguagem que a gente está tão acostumada, mas para vocês fica mais difícil. O raste é aquela lesão puntiforme, aquelas máculazinhas, aquelas pápulazinhas que aparecem, como se fosse uma reação alérgica, só que na verdade não é um mecanismo alérgico, né? Mas a criança fica toda pintadinha. Comumente a gente é muito associado aos quadros de viroses da infância, é super comum, né? Os quadros virais de gastroenterite, enterovírus, a roséola, a rubéola, está muito associada com essa manifestação de pele, de raste cutâneo. E as arboviroses, que é a dengue, chikungunya e zika, uma das manifestações é esse raste, que a gente chama que é esse exantema, que a criança fica toda pintadinha, rosto, corpo, membros, tá? Então, é só para esclarecer a dúvida dele. Bom, então vamos falar da gestante, que eu adoro, né? Nem gosto de falar de gestante. Só um parênteses, Adriana, que muitas vezes as pessoas não entendem, mas assim, o ideal
seria a primeira consulta com a pediatra no finalzinho da gestação. É verdade. Porque muitas vezes as pessoas não têm esse costume, mas a pediatra saber tudo o que aconteceu durante a gestação, como foi, se teve alguma intercorrência, isso já faz parte da primeira avaliação. Faz. E a gente tem, assim, os pediatras têm insistido muito isso, conversado com os obstetras, né? Feito, na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem reforçado também muita importância desse primeiro contato, porque a gente também não só avalia a gestante, né, já a história dela, estabelece um vínculo afetivo já com aquela família, com o pai, com a avó. Eu acho tão bacana quando vai a avó, o pai, todo mundo, que a gente já conversa bastante coisa. Hoje a gente está fazendo online, né? Que também é super possível de fazer. Mas, assim, mais importante também é as orientações, das vezes, das primeiras 48 horas, que são os momentos iniciais, com tantas dúvidas, desses cuidados iniciais do bebê, antes do pediatra chegar para avaliação, que o ideal é que se chegue na primeira semana de vida. Mas a mãe já teve um primeiro contato, então ela já sabe quais são as orientações. Algumas já fazem curso de gestante, algumas já fazem fisioterapia para o preparo do parto normal. E a consulta do pediatra vem só para somar, né, para a gente orientar em relação à alimentação, à amamentação, em relação às vacinas, os cuidados do banho, de higiene. Então, são tantas coisas importantes da gente conversar, né? E a gestante, nesse momento em que a gente está vivendo, Paula, assim, o que eu tenho percebido é que existe um impacto muito grande emocional, tá? Nos pacientes, nas gestantes, no puerpério, que já é uma situação em que a gente já tem, pela questão hormonal, né, um fator de risco maior para desenvolvimento de quadro de ansiedade, da depressão pós-parto. Então, a gente está tendo que ter muito cuidado com as nossas gestantes. Por quê? Porque esse fator emocional do confinamento, né, da dificuldade de fazer aqueles projetos e aqueles sonhos que muitas vezes muitas mães da primeira gravidez têm vontade de fazer. São os ensaios de bebê, né? São os cursos de gestante, são as coisas que a gente faria no habitual. E aí a gestante está se vendo muito no processo de confinamento, da dificuldade também de ter uma rede de apoio, principalmente na fase inicial do parto, né, do pós-parto, porque o acesso ao hospital ele não está livre, né? A gente está realmente tendo um controle muito grande nas unidades neonatais. Está sendo feita testagem, né, dos pais, tanto da mãe quanto do pai, antes de fazer o parto, né, de chegar na maternidade. Por quê? Porque justamente a gente percebe que, assim, há um risco, né, de que a gente, tanto para o profissional, né, quanto para aquela família quando chega. Então, a gente tem que ter uma proteção maior para a nossa gestante. O que eu quero te dizer, quando você me perguntou, a primeira pergunta é em relação à transmissão. As gestantes, não existe até hoje, até o prezado momento, nenhuma comprovação da transmissão vertical, tá? Transmissão vertical, a transmissão do vírus pela placenta. Então, assim, alguns recém-nascidos, teve um estudo, uma revisão grande que foi feita agora de gestantes, que pegou um número de mais de 100 gestantes que tiveram Covid confirmado, e uma porcentagem, foram 3 bebês que tiveram o Covid positivo, o SARS-CoV, né, positivo após o nascimento. E a suspeita é que tenha sido relacionada até ao processo de contágio, né, na hora de pegar a criança, do contato com a pele, que inclusive quando a criança, a mãe tem suspeita e está com infecção respiratória, a gente não deve inicialmente ter esse contato rápido. A gente tem, a Sociedade de Pediatria recomenda que seja primeiro feito uma higienização, a mãe troca de roupa, troca máscara, faz todo o processo para que ela receba esse bebê, né? Quando ela está sintomática ou quando ela tem o Covid já confirmado positivo. Mas, tanto no leite materno quanto na transmissão de placenta, não há comprovação. O que é bom, porque a gente tem visto esse resultado nos recém-nascidos. Então, existem recém-nascidos com a doença Covid, sim. Tem relato de óbito, sim. Mas é uma porcentagem também bem pequena no montante global da evolução do número de casos da epidemia, tá? E é diferente de doenças transmitidas na gravidez, como a gente teve a epidemia do Zika, né, com tanta repercussão nas crianças nascidas naquele período. A gente tem com outras doenças, toxoplasmose, rubéola,
tá? E uma série de outras doenças que infectam a gestante na gravidez. Graças a Deus, a gente não tem tido essa repercussão. E tem relatos de alguns partos prematuros, sim, tá? Mas basicamente os bebês eles ficam bem. A evolução dos nenéns tem sido boa, né? Mesmo naqueles casos em que a mãe é Covid positiva. Eu acompanhei recentemente uma mãe Covid positiva, descobriu no 4º dia, né? O neném já estava em casa. E assim, a repercussão emocional é muito maior, tá? Para essa família que está vista confinada, o pai e a mãe sozinhos, porque não pode vir um avô. Como é que um grupo de risco chegar para poder ajudar se tem uma pessoa contactante Covid? A mãe num processo hormonal muito intenso. E eu costumo dizer para elas assim, o mais importante é a gente cuidar da cabecinha. Seu bebê vai ficar bem, tá? O reforço positivo é muito importante. A presença e o contato do pediatra ali, ó, o tempo todo, conversando, acalmando. Porque eu costumo dizer assim, ó, preocupou aqui, desliga a bombinha do peito, tá? É imediato. Quando a gente não consegue controlar, né, o processo de estresse, de ansiedade, a gente vê que é imediato, que desliga. E aí a repercussão é muito maior. Por quê? O leite materno, sabidamente, é o grande benfeitor nessa história de proteção. É aquele que vai trazer a maior proteção que o bebê e que a gente pode dar para esse bebê, em termos de anticorpos, né, em termos de proteção desse intestino, da resposta imune, o vínculo com a mãe, o afeto, né, o desenvolvimento do recém-nascido. Então, tudo isso faz com que a gente precise manter o aleitamento, óbvio que com todos os cuidados, Paulo, e assim, eu reforço muito, sabe, a presença de máscara, higienizar as mãos adequadamente, e não é lavar a mão assim, né? Lavar a mão são 20 segundos, tá? Higienização com álcool gel, tá certo? Se a mãe tiver muito sintomática, dormir um pouco mais afastada. Então, o bercinho fica do lado do pai, em vez de estar do lado da mãe. E ela pega o neném só para poder amamentar, tá? E aí, o que a gente tem visto é que passa tudo bem, né? E que os recém-nascidos têm ficado bem. Agora, se tiver qualquer sintomatologia, se o neném começa a diminuir a atividade, começa a parar de mamar, se tiver febre, imediato, hospital, tá? Porque o recém-nascido, a imunidade dele não é bem menor, é bem imatura ainda, não está preparada realmente quando faz uma infecção grave para combater o vírus. Então, aí qualquer sintoma de febre ou qualquer quadro respiratório, ele vai para o hospital direto, certo? Ótimo. Consegui Inclusive, responder a segunda também? conseguiu Consegui? responder também, conseguiu responder Ah, também. E o que a gente fala é que esse grupo, como você falou, né, hoje. que tem um sistema imunológico ainda em formação, bem no início da sua formação, então é muito mais vulnerável a qualquer tipo de infecção associada. Por isso que é um grupo que a gente tem que ter o máximo de cuidado. É, Falando em relação aos cuidados, a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, outras doenças acontecem, e verdade. a prevenção de outras doenças também se faz necessário, né? A gente tem um programa de vacinação no nosso país, que é uma das coisas boas que a gente tem em relação à prevenção. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação à continuidade do tratamento de outras doenças e o acompanhamento, além da manutenção e ficar de olho no cartão vacinal atualizado, e como a telemedicina pode ajudar em relação a esses pacientes, que você já falou um pouco da telemedicina em acompanhamento dos pacientes positivos para o coronavírus, mas também para outros tipos de paciente no dia a dia. Tá. Ô, Paulo, queria agradecer aqui todas as mensagens, tanto carinho aqui bacana. A família toda aí, né? Aline, Cacá, minha tia, todo mundo aí participando, os colegas, Lu, Aline, minha comadre. Obrigada, viu, gente? Tanta gente bacana. Obrigada por vocês estarem aí prestigiando, pelos elogios. Thaís, mamãe de uma paciente minha, tão querida. Obrigada. Bom, então, assim, eu assim, costumo dizer que a repercussão, como eu falei no início, as nossas crianças estão poupadas pela doença, mas tem tido um impacto muito grande em outras áreas, né? A primeira coisa diz respeito aos hábitos que a gente está vivenciando com essas crianças confinadas, aos hábitos de saúde. Então, as crianças diminuíram a atividade física, né? Porque não estão mais frequentando as atividades escolares de recreação e esportes.
Então, isso já começa a ser um fator de risco a mais. Nesse confinamento também, a ansiedade aumenta, então a vontade por alimentos, né, que são alimentos não saudáveis, então o açúcar, as gorduras, né, os doces, salgados, industrializados. Então, esse é um cuidado que, assim, as famílias têm que ter, Paulo, porque a obesidade e o sobrepeso, inclusive para a própria Covid, é um fator de risco e pode repercutir lá na frente para essas crianças com tantos impactos, né, na saúde, com risco de diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado nesse momento com a alimentação dos nossos meninos. Tentar fazer o máximo que a gente pode de atividade em casa, né? De pular corda, pula amarelinha, cama elástica, né? Que tem aqueles jumps. Eu tenho uma colega mesmo que agora ela publica, porque ela pediu o jump para ela malhar e a filhinha fica. Então, tá junto com ela fazendo atividade física, que é bacana. Então, assim, são tantas coisas que a gente pode fazer e a alimentação, que é super importante. Então, primeira coisa é isso. A segunda coisa é que o cuidado, principalmente assim, o recém-nascido, o pequeno lactente, ele não pode deixar de ter o acompanhamento. Não dá para a gente ver um recém-nascido por telemedicina numa consulta de primeira vez. Não dá, Paulo. A gente precisa pegar nesse bebê, a gente precisa examinar, né, a avaliação de crescimento, de ganho de peso, a triagem neonatal que a gente faz com alguns exames, mas que a gente também, pediatra, repete o teste do olhinho, né? A gente faz uma avaliação geral, então não dá para fazer isso sem ver. Pelo menos uma consulta inicial tem que ter. O acompanhamento dos primeiros meses de vida também, desse crescimento e desenvolvimento, é super importante. E o que eu tenho visto vale dizer que os bebês, com os pais em casa, estimulando, participando desse processo ativamente, né? Em que, às vezes, em uma situação anterior, muitas vezes a gente não teria os dois pais ali tão envolvidos com essa evolução do bebê. Os nenéns estão sentando com 3, 4 meses. Eles estão, assim, disparadamente no desenvolvimento motor em avanço. Talvez lá na frente a gente vai ter mais dificuldade com a socialização, né? De fazer eles socializarem. Na hora que entrarem no shopping center vão ficar assustados, mas o desenvolvimento motor e outras áreas têm tido um ganho super bacana. E a outra coisa diz respeito à vacinação. Então, todos nós, pediatras, temos reforçado muito com as famílias, assim, de não deixar de vacinar e manter o calendário vacinal adequado. Por quê? Porque vacina e leite materno são as duas condições que, basicamente, reduziram em muito a mortalidade no nosso país, neonatal e infantil, ao longo das últimas décadas, tá? O Brasil, ele tinha, a cada 10 crianças que nascia, 4 morriam. Era 40% de mortalidade infantil. Então, ao longo do tempo, com o Programa Nacional de Vacinação implantado, com a questão do reforço do cuidado da gestante, do leite materno, a gente conseguiu reduzir muito essa mortalidade infantil. Foi para índices hoje em torno de 15, 16, 17% em algumas capitais e cidades. Então, a gente reduziu praticamente mais da metade com isso. Então, é importante, e já tem tido relato pelo Ministério da Saúde, infelizmente, de que o Programa Nacional de Vacinação tem tido uma adesão baixa nesse período da pandemia, o que é ruim, né? Muito ruim, porque a gente teve agora o surto do sarampo, né? De 2018 para cá, o Brasil já tinha recebido o título das Américas de ser um país livre do sarampo em 2016 e agora, em 2018, voltou a ter sarampo. Então, a gente vê que isso é o quê? Baixa adesão do calendário vacinal. Então, a gente precisa levar as crianças para vacinar, né? Seja no posto de saúde, seja numa clínica, seja em domicílio, o cartão tem que estar atualizado e o acompanhamento pediátrico tem que acontecer. Lógico que aquelas crianças que a gente consegue fazer, já é paciente, eu tenho muitos pacientes maiorzinhos, de 2, 3 anos, né, que faz acompanhamento uma vez por ano, que foi ano passado, que está tudo atualizado, a gente consegue fazer uma telemedicina, ver como é que estão algumas coisas, dar orientação, né, por cardápio, tudo isso direitinho da alimentação, rever o cartão de vacina, se está tudo ok, mas quando adoece também a gente pode dar essas orientações, mas é importante para os bebês, principalmente o primeiro ano de vida, não deixar de ter esse acompanhamento, tá? E as vacinas. Ótimo. Adriana, eu vou fazer uma pergunta porque eu recebi, né? Tá. É uma pergunta porque eu recebi, eu queria só sua opinião, e você pode responder até de uma forma bem direta e a gente parte para a próxima, que eu acho que são mais importantes. Tá. Existe algum tipo de medicamento
para prevenir o coronavírus na faixa etária pediátrica? Não vou nem citar nomes, só se você responde se existe alguma medicação com comprovação científica que tenha redução da mortalidade na prevenção. Na prevenção. Paulo, eu vou falar nome, tá? Claramente, porque essa é uma pergunta diária de mães, das famílias, os nossos familiares, né? E a preocupação também, porque eu tenho mães amamentando que querem tomar a ivermectina, tá? Que é uma medicação que foi proposta como uma medicação que, usada de uma forma preventiva, pode diminuir a replicação ou a evolução desse vírus no organismo e evitar que a doença aconteça. Então, assim, não há realmente, do ponto de vista científico, nenhuma comprovação para uso, nem para tratamento, nem para profilaxia, tá? Os estudos que aconteceram foram estudos in vitro, ou seja, o que é in vitro? Em laboratório, né? Em célula de laboratório. A dose necessária para a gente usar é uma dose muito elevada, inclusive que pode ser tóxica, com efeitos colaterais, e é uma dose contraindicada em crianças, é uma medicação contraindicada em crianças menores do que 5 anos. Então, eu tenho, por exemplo, mães amamentando que querem tomar ivermectina, doutora, não passa pelo leite materno? Então, veja, se é uma droga que eu não posso usar em criança abaixo de 5 anos, não tem, já tem descrito, na verdade, que ela pode ter uma passagem pequena pelo leite materno, mas não tem nenhum estudo que comprove isso e nem que detecte o quanto isso pode trazer de repercussão no bebê. Não é uma droga sabidamente confirmada de que faz nenhuma prevenção, para que eu vou expor o risco uma criança pequena, né, com uma droga que eu sei que pode ter efeito colateral. Então, eu tenho dito às minhas gestantes, assim, eu não recomendo, né, porque a gente não é uma droga segura para essa faixa etária, não temos comprovação nenhuma, nem para faixa etária de adulto, quanto mais para criança. Então, eu já te digo que, do ponto de vista de tratamento, o que a gente tem mesmo são as medidas de suporte, as medidas gerais, que a gente já sabe, né, que no ambiente hospitalar. E o mais importante é de prevenir a doença. O que a gente sabe sabidamente que previne a doença é distanciamento social, uso de máscara, higienização das mães e isolamento dos contactantes e pacientes sintomáticos, né? Daqueles que estão doentes e os seus pares, né, que precisam ficar isolados até cumprir o tempo de quarentena. Então, basicamente, é o que a gente orienta, porque é o que realmente previne, né? É o que a gente tem de comprovação que funciona, tá? Excelente. Inclusive, como você mesmo sabe, né? Eu falei do nome porque eu tenho um canal do YouTube, tenho o meu Instagram profissional, que eu cravei um vídeo falando sobre isso e que foi bem criticado em relação a isso. E que eu sempre falo, infelizmente, eu gostaria muito que a ivermectina fosse excelente para o tratamento, gostaria que fosse excelente para uma prevenção, gostaria muito, mas infelizmente nós não temos comprovação científica nenhuma. E nós como médicos, jamais poderemos passar um tratamento se não existe comprovação científica, porque a gente pode causar um dano maior do que o benefício. Isso. É o que a gente chama na medicina de não maleficência, né? Então, assim, não causar o mal também é fazer bem, tá? Eu tive um preceptor aí em São Paulo, na residência, que ele me dizia, ele é um senhor, falava comigo, meu filho, aprenda que não fazer nada, às vezes, é a melhor coisa a ser feita. Só em não causar o mal, você já está causando um grande bem. E nós médicos não conseguimos entender isso. Porque tem a sensação de que a gente tem que estar, do ponto de vista clínico, colocando algo, né? Exatamente. Tem que ter alguma droga, é a alopatia, né? Fazendo aí a todo vapor. E é o que a gente realmente tem que, às vezes, saber a hora de que tem que frear e tem que ser mais moderado, né, nas condutas, para não causar mal. Exatamente. Adriana, para a gente finalizar, que a gente está com o tempo apertado, né? Eu tenho 2 perguntinhas para a gente tentar responder. Uma é muito simples, volta às aulas. Volta às aulas. Pergunta um beijo simples. Para uma amiga querida, lá de São Paulo, Paulinho. Aline, minha amiga. Que bom que você está aqui. Obrigada, viu? É médica também, vivenciando aí o Covid na veia também. Obrigada por você estar aqui.
Vamos voltar às Eu, aulas. volto às aulas. Eu falo muito simples no sentido de ironia, lógico, porque a gente sabe que é um assunto novo para todos nós e que nós estamos conhecendo e tentando nos adaptar. O que é que a gente tem, o que é que você, com você como pediatra, você também como já foi muito tempo como gestora, o que é que a gente pode ter de perspectivas para essas crianças, principalmente os mais jovens? Que a gente sabe que uma criança de 10, 11 anos, ela tem uma noção de higiene, do que pode, o que não pode, mas uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 Sim. anos, É. E assim, Paulo, como eu falei, sabe-se que a principal prevenção, na verdade, né, da doença é o distanciamento social, as medidas de higiene, uso de máscara, né? Então, assim, o que que acontece? A gente sabe que a gente está vivendo uma preocupação muito grande, assim, em dois pilares. Ao mesmo tempo que nós sabemos da importância de que a gente precisa fazer com que as nossas crianças voltem à escola, estamos sentindo nós pais na flor da pele, né? Porque assim não é fácil. As crianças, a gente sabe que a escola é um ambiente extremamente importante para a criança, não só do ponto de vista pedagógico, né? A socialização, o contato com o outro, o desenvolvimento de emoções, a empatia com o próximo, né? São tantas aquisições que a criança adquire, a convivência em sociedade, a questão do aprendizado da cidadania mesmo, e esse é um ótimo momento para exercitar a cidadania nas nossas crianças, tá? É ensinar a elas que, assim, o meu respeito para com o próximo acontece naquilo também que eu exerço no meu dia a dia, de cuidado, porque eu não estou só me cuidando, mas eu estou também cuidando do próximo, né? Então, mais um motivo para a gente ensinar as nossas crianças e, assim, o quanto a escola é importante nesse papel. Mas, ao mesmo tempo, vem a insegurança, né? A insegurança de que, assim, como vai ser? Então, assim, gradualmente a gente vai ter que voltar. Os Conselhos Nacionais de Educação já estão construindo, inclusive construíram um documento grande, bacana, para poder orientar as instituições de ensino nesse retorno à escola. Eu acredito, Paulo, que vai ter que ser uma coisa gradual. E assim, para a gente conseguir manter um distanciamento, a gente vai ter que ter menor quantidade de alunos em sala de aula. E para isso a gente talvez tenha que revezar turnos, né? De sala de aula, isso principalmente nos grandes, tá? Ensino superior, ensino médio, os adolescentes, tá? Então, assim, fazer um revezamento de turnos. As crianças não vão poder sair todas de vez, não vão poder chegar todas de vez, porque isso vai gerar aglomeração. Então, a gente vai ter que ter um ritmo de entrada, de repente, por ano, né? E fazer uma coisa. Isso são sugestões, tá? Que têm sido levantadas. Além do controle todo do ambiente, né? Com álcool gel, higienização, que vai ter que ter um cuidado apurado das escolas que vão ter que se preparar para isso, assim como os shoppings estão se preparando, os restaurantes, né? As escolas vão ter que se preparar e muito para esse momento, tá? E assim, o mais importante também é a consciência, não só dos profissionais, dos professores, mas das famílias. Porque, veja, na vigência de qualquer sintomatologia, não pode ir para a escola, tá? Na vigência de qualquer sintoma, não dá para expor. Essa criança tem que ficar em casa, preferencialmente o profissional também tem que ser isolado, tem que ser testado, e a escola tem que ter essa compreensão, né? E esse papel também de cuidar disso. Então, assim, a gente vai ter que fazer todo esse cuidado mesmo. E, assim, bebedouro, por exemplo, eu não posso ter criança bebendo água em bebedouro, vão ter que ser tirados os bebedouros, as crianças vão ter que ser suas garrafinhas. Então, assim, são coisas que vai ter que ter uma adaptação, né, muito grande para esse processo. Agora, eu me pergunto assim, para as crianças maiores, a gente sabe que é importante, que vai ser necessário esse retorno com todas essas medidas, todos esses cuidados, mas como faremos com as creches, com a pré-escola, né? Com a educação infantil dos pequenininhos, de 2 a 4 anos, aquela faixa de idade. Ora, eu não consigo enxergar, Paulo, se assim, o objetivo maior dessas crianças irem para a escola é socializar. Como é que a gente vai fazer com que eles socializem se eles não podem ficar perto um do outro? Né? Porque como é que eles vão socializar desse jeito? Porque criança nessa idade quer brincar, quer pegar, é um brinquedo do outro, é um desenhando com o outro, eles não vão ter essa consciência de que tem que manter esse distanciamento. Então, assim, a minha opinião, assim, eu não vejo muito sentido, né, com que essas crianças, primeiro que, assim, bebês, então, assim, crianças de menor de 2 anos não podem usar máscara. Então, termina que é um grupo que de creche e a pré-escola mesmo já fica totalmente em risco, né? De exposto ao vírus
de tanto de adquirir quanto de se adquirir ser transmissor para os familiares, tá? Então, assim, não dá para... Por mais que a gente saiba que a criança pode ter até essa certa proteção, mas a gente também tem que ver a evolução, como é que isso aconteceria na prática. Então, assim, não dá para a gente ter certeza. E aí, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter paciência, porque segurança mesmo, pessoal, só com a vacina. E graças a Deus, assim, a gente já tem tido bons resultados, né? Falando rapidinho na vacina, a gente já tem tido agora um resultado bom com a vacina de Oxford, que já teve os primeiros resultados mostrando segurança. E também a gente já tem agora a vacina chinesa sendo testada e começou a ser testada em São Paulo já nos últimos dias. Então, eu acho que segurança mesmo, para dizer, doutora, estou segura de mandar meu filho, segurança mesmo só com a vacina. Agora, para os maiores, eu acho que a gente tem condição de ter mais sucesso com essas medidas. Adriana, faltam 2 minutos. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer a presença das pessoas que acompanharam a gente, para você fazer suas considerações finais. Agradeço as informações de qualidade, principalmente. Como eu falo sempre, informação é a melhor arma que a gente pode ter. E muito obrigado pela sua disponibilidade. E se você puder comentar, só finalizando, sobre a saúde mental das nossas crianças. Você já falou dos hábitos saudáveis, para a gente enfatizar em coisas saudáveis, brinquedos lúdicos, movimentar, alimentação adequada, cuidado com o Minha sono, amiga tentar aqui manter uma querida, rotina. Luciana Sobral, pediatra também, pneumologista. Minha amiga falou aqui, olha, vamos incentivar a questão das atividades lúdicas em casa, atividades também esportivas, né? Que a gente pode ter com as crianças. Então, assim, esse é o momento que a gente está tendo que ressignificar, não é, Paulo? Tanta coisa. Nós, famílias, sociedade como um todo, estamos tendo a oportunidade de ressignificar tantas coisas. Inclusive, a nossa convivência e os nossos hábitos dentro das nossas casas, né? Com os nossos filhos, com os nossos pares, na família. Então, eu acho que, assim, é super importante reforçar, assim, o momento da criança, em que a gente tem que ter um momento com ela, um momento de qualidade, em que a gente possa estar construindo coisas novas. São jogos, são brincadeiras, são desenhos. A criança é muito sensorial, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, trabalhar com essa questão de fazer massinhas, com atividades, pinturas para os pequenininhos, né? Para os maiores, os jogos de tabuleiro, as atividades também que a gente pode fazer em termos de perguntas e respostas, que é outra coisa bacana, né? Sentar com eles para poder estudar um assunto, ler um livro, discutir alguma coisa bacana, além de filmes. Então, tentar compartilhar esse momento em família para cuidar da gente e para cuidar das nossas crianças, tá? Então, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de estar falando para vocês, um público tão assim bacana, pela presença de todo mundo, pelos elogios, tantas coisas bonitas aí que vocês disseram. Obrigada. E dizer assim que mais importante do que tudo, a mensagem que eu quero dar é assim, vamos ter fé, né? Porque não tá fácil, mas eu tenho certeza que vamos vencer e vamos sair melhores, tá? Com certeza, porque os aprendizados que a gente está tendo a oportunidade de ter com essa pandemia vão ficar para sempre. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria dizer para vocês, e estou à disposição. Meu Instagram aí, doutora Adriana Cardoso, quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, mandar mensagem, tá certo? Estou disponível, contem comigo, viu? E obrigada, Paulo, mais uma vez. Obrigado. E como você falou, a informação é importante para não ter motivo de pânico e nem de medo, e sim de seguir as medidas corretas de precaução e de prevenção, porque a humanidade já passou por situações semelhantes no passado e agora a gente está passando uma situação nova para a nossa geração, mas não tenho dúvida que nós vamos superar. Um abraço a todos que participaram. Adriana, mais uma vez, um abraço. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, queridos. Valeu. Tchau, boa noite. Boa noite a todos.